Bem, o que vimos aqui é um relato histórico que, sem dúvida, é muito conhecido pelos irmãos e que naturalmente conta uma história magnífica de coragem, de determinação de um jovem, né, de um israelense que naquela época vivia apenas pastoreando as ovelhas num determinado local, e aquele rapazinho, aquele jovem que era o filho de uma família de 8 filhos, e ele naturalmente viu aquela afronta toda que o exército de Israel estava enfrentando, e viu que também muitos não tinham coragem de, naquele momento, de se apresentarem para enfrentar aquele Golias. E o que nós vimos é realmente um momento bastante crítico da história de Israel. De um lado estava aquele gigante desafiando aquele povo, do outro lado nós vemos o rei Saul, que naturalmente estava temeroso de tudo aquilo que estava acontecendo. Esse gigante, chamado Golias, como nós vimos, ele tinha uma altura de 6 côvados de altura. Isso equivale a uma estatura de mais ou menos 4 metros de altura, uma vez que cada côvado mede 66 centímetros. Seria mais ou menos um exagero de homem. Naturalmente ele pesava muito, né, pela sua altura. Ele pesava 400 quilos, né? A sua armadura 55 quilos e a sua lança 18 quilos. Então os irmãos imaginam como estava a situação do povo de Israel naquele momento, né? Havia muito temor, havia muito medo daqueles homens para enfrentar aquele Golias. Mas de repente ali então se apresenta um jovem pequeno, né, chamado Davi. E ele vai lá no rei Saul e diz assim: Rei Saul, eu tenho condições de enfrentar esse gigante. E naturalmente Saul ficou olhando para ele, meio pasmo, né, meio quem sabe incrédulo, e dizendo assim: mas você é um jovem tão pequeno, quais são as suas habilidades? Eu sou pastor de ovelha, né, eu também toco harpa, eu também canto, eu também sou um poeta. Aí Saul naturalmente falou: poxa, mas como é que você vai enfrentar um homem, um gigante daquele tamanho? Aí Davi disse: mas eu estou acostumado, lá no meu pastoril, de repente eu enfrentei o urso, enfrentei o leão e venci a todos eles. Então eu me sinto na condição de enfrentar esse homem que está falando coisas contra o nosso Deus Altíssimo. Muito bem, então Saul naturalmente aceitou, uma vez que não havia ninguém que naquele momento estava com disposição para enfrentar aquele homem. E Davi então, conforme vimos, partiu para o campo de batalha apenas carregando a sua funda. Davi tinha plena consciência de que pelas suas forças jamais conseguiria vencer a Golias, assim como não teria vencido leões e ursos durante os seus tempos de pastoreio. Por isso, ele entrega mais uma vez aquele desafio nas mãos do Senhor e vai na força do Senhor, na confiança do Deus que ele conhecia. Davi experimentou tudo, deu uns passos e disse àquele rei: eu não posso usar essas armaduras que o Senhor me deu. Naturalmente havia muito peso, muitos apetrechos, e ele não sentiu-se confortável para usar aquelas armaduras. E ele disse ao rei: deixa que eu vou com o meu método enfrentar aquele gigante. Então, amados, qual foi o resultado daquele jovem, daquele menino, né, garoto, talvez adolescentes ou um pouco mais de idade, né, e que resolveu então se defrontar com aquele gigante? Amados, isso é uma história, na verdade está lá, é bíblica, é verdadeira, aconteceu, né? Embora muitos céticos dizem que isso é apenas uma história, uma fábula. Eu vi, pesquisando lá na internet, eu verifiquei que alguns cientistas, né, alegavam que, de acordo com a história, naquele tempo não havia homens com aquela estatura, com aquele tamanho, né, que aquilo tudo não passou de uma fábula. Mas nós sabemos que isso é verdadeiro, está contido na Bíblia. Será, meus amados, que nós não estamos também enfrentando gigantes em nossas vidas? Nos dias atuais, será que não aparecem
diante de nós, gigantes tremendamente grandes e que nós temos que enfrentar, aí fica uma pergunta, né? A questão não é se vamos enfrentá-los, mas onde e quando e como enfrentaremos. Na verdade, eles existem e eles estão a nos espreitar. Eu queria enumerar aqui 3 assuntos que naturalmente são gigantes, que nós identificamos facilmente na sociedade em que vivemos. O primeiro dele é o gigante do humanismo. Os filósofos e pensadores afirmam que a humanidade é árbitro do seu próprio destino, sob o disfarce da objetividade científica, ou seja, estamos nesse mundo por nossa própria conta e sem a interferência divina. Dizem: abandonem as suas pressuposições religiosas e aceitem os resultados inquestionáveis da ciência. Dizem: não há nada sobrenatural neste mundo. Tudo pode ser explicado por causa e efeito. Amados, esse tipo de gigante entra em nossas universidades e quer derrubar os princípios cristãos de nossos jovens. Por isso, é um alerta: pais, estejam atentos quanto aos vossos filhos. A instrução bíblica e o incentivo e conhecimento e o desenvolvimento da fé é fundamental para que o lar e as igrejas sejam solidificadas. O segundo que eu quero dizer é o gigante do relativismo moral. Dizem: a moralidade é tudo que satisfaz nossas necessidades, ou seja, você é livre para decidir. Dizem: não há código moral absoluto, faça qualquer coisa que lhe deixe feliz. E o que acontece com isso? Incentiva a prostituição, as drogas, pedofilia, homofobia e outras coisas mais. Seduz a muitos e constitui um tremendo gigante para as famílias. Como pais e como igreja, nós temos que estar atentos a isso. O terceiro ponto que eu quero enfatizar: o gigante do materialismo. É um gigante opressor que vem derrotando muitos lares. Todos nós somos convidados a consumir de maneira desenfreada e sem normas e sem critérios. O lema é possuir, ter status, poder, sedução, aparência, luxo, descontrole total das finanças. O que acontece com isso? Nos leva a problemas: depressão, angústia, divisão de famílias e até mesmo suicídio, que é o mais extremo. Constantemente enfrentamos os nossos Golias. O seu Golias pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser vícios, pode ser relacionamento, pode ser depressão, pode ser perdas, pode ser solidão, pode ser emocional e tantos outros que poderíamos aqui mencionar. Mas voltando à história de Davi. Davi se aproxima então dos filisteus, se aproxima de Golias. Golias olha para ele com desdém e diz: sou por acaso algum cão para vires a mim com paus? Como é que Davi responde? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A declaração de Davi revela como devemos enfrentar os nossos gigantes. Precisamos, primeiro, de nos assegurar de que Deus está conosco. Isso é fundamental. Davi não olha pela circunstância, mas olha para o Deus de sua vida. Segue em direção a Golias com confiança total e irrestrita naquele que comanda a sua vida. Com segurança, inspirada na presença de Deus, Davi corre em direção de Golias para derrotá-lo. Esse Davi deve ser a nossa inspiração para enfrentarmos os nossos gigantes, os gigantes dos nossos dias. Esse nosso Davi, que mais tarde vem a escrever: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Esse mesmo Davi diz assim: não te afliges por causa dos malfeitores. Esse mesmo Davi nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse mesmo Davi nos diz:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: Deus jamais nos vê como derrotados, nem autoriza que sejamos pessimistas ou que venhamos a desistir das lutas, dos desafios e mesmo fugir dos gigantes que estão à nossa frente. Aquilo que era pouco provável aos olhos humanos, ou até impossível para muitos, aconteceu. Davi venceu o gigante com apenas uma funda nas mãos. Mas o que determinou essa vitória é, sem dúvida, a presença de Deus na vida de Davi. Se você, meu irmão, quer vencer, se você, meu irmão, quer vencer os gigantes da sua vida, em primeiro lugar, a sua vida tem que estar em dia com o Senhor. Você tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que estar afinado com o que Deus quer para as suas vidas. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Isaías 43, a partir do versículo 1, leremos o 1, 2 e o 3. Isaías 43, que diz o seguinte: Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No versículo 3: Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amados, esse versículo tem que falar profundamente aos nossos corações. Quando ele diz assim: chamei-te pelo teu nome. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece a cada situação que o irmão está vivendo. E ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, e o teu Salvador. Meu amado, se você confia na palavra de Deus, se você confia nessas palavras, se você tem o seu coração colocado nas mãos do Senhor, com certeza, embora você tenha vários e vários gigantes à tua frente, você será mais do que vencedor. Agora, preste atenção, você vai em nome do Senhor, não vai com as suas próprias forças, com os seus próprios recursos, com as suas próprias armas. Você vai porque é um filho de Deus e que você está confiado de que Deus vai à frente para resolver e acertar aquilo que está lhe afligindo. Então, meus irmãos, não há nada que temer. Vá em frente e vença gigantes. Que Deus nos abençoe. Amém?